E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato do canal Ideias e Fatos. Quero muito agradecer o teu apoio, o teu like e tua presença aqui agora. Vamos conversar um pouquinho agora sobre narrativa e manipulação, tática de matilha que é usada contra nós. Tá, e qual é o objetivo desse vídeo? No final é você entender como que nós somos manipulados todos os dias através de várias narrativas e que no final de tudo o que está em jogo é a verdade. A verdade está morrendo. E quando eu falo em narrativa, eu falo de ficção. Eu falo de meias-verdades sendo contadas como verdades. No mínimo, pode ser uma meia-verdade e, no máximo, uma mentira, que é o que se faz mais. Se pretender vender como se fosse uma verdade. Lembra daquele vídeo meu sobre Goebbels? Então, uma mentira contada muitas vezes e de várias formas possíveis tende a virar uma verdade. Então, para uma narrativa dar certo, então, na verdade, é o que está sendo feito hoje. Ela é repetida por todos os meios de comunicação, de todas as formas, de maneira que as pessoas ficam cercadas e pensam que aquilo é verdade. É o que eu chamo de tática de matilha. É bombardear as pessoas em todos os lugares e conduzir o rebanho na direção que eles querem, através de uma mentira. Em países como na Alemanha Nacional Socialista, ou em países como o socialista bolchevique, como era a União Soviética, como é a China, como é a Venezuela, como é a Coreia do Norte, entendeu? Nesses países onde o socialismo reina, eles não têm que se preocupar muito com sutilezas. Eles dominam a mídia. Mas em países como o nosso, que está na transição ainda, basta 60 anos de Gramsci nas escolas e Paulo Freire com eles, né, para você ter uma mídia, Senado, Congresso, Judiciário, entendeu? Todo tomado por isso. Gramsci e Paulo Freire, uma sociedade pronta para só ouvir chavões, ler manchetes, não ler notícias, que não gosta de ler, prato feito para fazer narrativa. Olha só agora o que, por exemplo, o Gramsci fala. Olha aqui em cima. Então, é isso que eles estão tentando fazer. Para que quartel, gente? Para que quartel se eles podem chegar lá através das instituições, fazendo a lobotomia deles? Para falar sobre isso, vamos desmontar algumas narrativas? Vamos por parte. A questão das urnas eletrônicas e do voto auditável. O fato é o seguinte, o nosso país, ele usa hoje urnas de primeira geração. Apenas países como Bangladesh, Brasil e Butão usam essa mesma urna eletrônica, tá? Então, teoricamente, se existem urnas mais modernas, que são de terceira geração e já está indo para a quarta geração, nós estamos, então, atrasados. Tá bom? Essa é a verdade, é o fato. Outro fato, o projeto de lei que está em trâmite lá no Congresso de auditoria de urna, na verdade significa que o voto não vai para a mão do eleitor, ele não sai da cabine da urna com um comprovante que ó, eu votei em ciclano ou beltrano. Não, vai aparecer uma tela e e depois aparecer impresso esse voto, o mesmo voto, um entra para a máquina e o outro desce para a urna, que é um backup, então é uma garantia, para que esse voto possa ser conferido depois. Agora, dá uma olhada em algumas coisas que eu pesquisei, para ter uma ideia. Qualquer sistema eletrônico é vulnerável. E essas urnas já foram testadas e existem artigos anteriores falando sobre isso, mas eu não vou falar nisso agora. Mas só para vocês terem uma ideia do que é o fato. Agora vamos ao que o pessoal fala, que seriam as narrativas. Olha o que acontece aí. Eu vou botar na tela algumas, né? Esse sujeitinho aqui, desse balaio do Cosca aqui, não sei o quê, ele compara depois o voto impresso, que não é o que vai acontecer, tá? A volta do uso de máquina digital, de escrever. E isso vai para mídia, cara. Ele compara, igual o Barroso, comparando com o Orelhão. Os caras ficam jogando informações que não são verdade. É retrocesso, a palavra retrocesso. Na narrativa, as pessoas costumam jogar palavras soltas para repetir e bater até virar realidade. Agora, quando você tem o ministro do STF fazendo lobby, indo até os deputados para fazer esse tipo de trabalho, e aí você fica pensando, por que essa narrativa cresce? A narrativa não tem o objetivo apenas de te convencer de alguma coisa, mas para justificar um ato. Tenta convencer com um petista a falar que Lula roubou, né? Ele vai achar que o Lula foi uma vítima, né? Que todo o dinheiro roubado da Petrobras, aquela coisa toda, nunca existiu. Que aquilo ali foi tudo armação do Moro. O Moro que foi o malvado, entendeu? Então, o sítio de Atibaia, aquele monte de roupão, aquele monte de prova, tudo que foi invalidado pelo STF, convenientemente, nunca existiu. Foi pura ficção. Você tá entendendo? Olha a narrativa surgindo.
Tenta falar com o petista sobre isso. E digo mais, depende ainda da situação, tá? Eu vou pegar agora essa CPI, por exemplo, que tá acontecendo aí, a CPI do circo, CPI sei lá, da Covid, né? Outro dia apareceu o senador Conta-Rato, né, falando lá que... Chegando ao ponto de falar que não comprou vacina pelo preço. Aqui nós temos que fazer uma reflexão muito grave. Quanto que vale uma vida humana? Porque por mais que qualquer laboratório impusesse qualquer cláusula, primeiro compra para depois discutir o contrato. Esse mesmo cara depois tá lá falando e reclamando por que o governo, teoricamente, gastou mais caro numa vacina do que poderia, do que necessitaria. Quer dizer, a mesma pessoa com dois argumentos diferentes, por quê? O objetivo não é a verdade. Lembrando que nesse fato não foi nem pago. Então, teoricamente, não houve corrupção. Então, o que eu falo para vocês? Procurem as fontes primárias, é uma coisa que eu já aprendi. Ao longo desse tempo, eu simplesmente sentava na cadeira, ligava o Jornal Nacional e sorvia tudo o que eles falavam. E achava aquilo suficiente. Não acho mais o suficiente, não assisto mais esse tipo de lixo, tá? O UOL, Terra, Estadão, Globo, Folha de São Paulo. Eu, por exemplo, tenho algumas mídias que eu sigo. Por quê? Porque eu comecei a ver que essas mídias, geralmente o que elas colocam são as fontes primárias. Porque eu falo o seguinte, acabou o tempo, tá? Que nós bebíamos informação direto da mídia e confiávamos nisso, né? E colocávamos direto isso no nosso cérebro. Acabou, tá? No mais, eu te dou essa dica, gente. Fiquem em paz, tentem ler, tentem procurar saber, estudar é importante e sair dessa redoma paulo-freireana, tá bom? Obrigado, gente. A gente se vê na próxima. Fiquem com Deus. Fui!